Rapaziada, a imprensa esportiva de todo o Brasil tá realmente de queixo caído aí com a vitória espetacular de virada no clássico pra cima do Cruzeiro, do Galo, né? E o Galo mostra que vem forte, né? Que não é qualquer time, tem que respeitar o Galo, tem que respeitar essa camisa do Galo que pesa demais, né, pessoal? Enfim, nesse vídeo aqui a gente vai conferir aí as opiniões de alguns dos comentaristas Brasil afora. Thiago Leifert foi um que falou, beleza? E a gente vai conferir a partir de agora. Então, já bora pro vídeo. Hulk é muito papi, né? Hulk doutrinou. Golaço. Que golaço, cara. Que golaço. E eu achei 14º gol contra o Cruzeiro. E um baita golaço. É o maior carrasco do Cruzeiro. Não, o come que ele dá ali, né, na entrada da área e o tapa de esquerda, pô, golaço, cara. E eu achei que foi pênalti no Bernard, tá? Eu acho aquele tipo de lance, embora a encenação do Bernard tenha sido incorreta, porque o jogador acha que se ele só fizer assim pra trás e não cair, o juiz não vai marcar, e é verdade. Mas aquilo lá é pênalti, né? Você colocar o bração na frente assim, impedir, vou fazer uma cancela aqui, impedir o cara de progredir, é falta, pô. Aquilo lá foi penal. Vocês também acharam, né? Bastante penal, né, Canidinho? Eu achei, sim, é isso. A ponderação é essa. Pô, foi o suficiente para derrubar? Talvez não, né? O Bernard forçou? Forçou. Mas foi pênalti. Mas para mim isso não elimina a falta e a intenção do lateral, que era o Kaique, né? Em nenhum momento foi disputar a bola. Não, exatamente, rapaziada. Essa que é a questão. O lateral do Cruzeiro lá, o Kaique, não foi pra disputar a bola, cara. Ele foi só no corpo do Bernard, entendeu? E a imprensa esportiva de todo o Brasil aí tá opinando a respeito desse lance, todo mundo sendo unânime. Pênalti pro Galo, então ficou barato ainda pro Cruzeiro aí. A gente já comentou aqui, o Arrascaeta teve alguns pênaltis parecidos no ano passado e tal. Eu sou um cara muito mais pênalti do que não pênalti nessas situações, porque eu acho que o defensor ele vai muito na malícia. Ele tenta esticar a corda até onde dá. Cara, é pênalti, ele não tá disputando a bola. Porque ele pode, porque ele tem liberdade para, né, tentar um agarrão, atrapalhar o adversário, e a gente aceita, né, como sociedade, a gente aceita que o defensor possa fazer isso. Pô, a gente tem que proteger o gol, o cara que tá tentando fazer o gol. Exatamente. Pois é, rapaziada, mas mesmo o Cruzeiro aí com o seu time, né, que todos estão exaltando e tal, e Cruzeiro com timaço e aquilo, não foi páreo pro Galo. O Galo parou aí o Cruzeiro com time bom ou não, time galáctico ou não, o Galo foi lá, venceu de virada. Enfim, vamos conferir aqui agora também, rapaziada. O Jorge Igor, tá? Jorge Igor lá da GE deixou a opinião dele a respeito desse clássico aí, bora então ver. Então, o Atlético teve muitas adversidades no primeiro tempo, né? A afobação foi um adversário que o Atlético teve no primeiro tempo. A lesão do Preciado, que acaba mudando um pouquinho, né, o sistema. O gol que toma aos 25. E o lado psicológico com o pênalti que não foi marcado em cima do Bernard. Para mim, elementos para pênalti. Porque o Bernard recebe a bola na área, ele vai dar o traço do Kaique. O Kaique está passando do ponto da bola. Ele não vai ter condições de conter o avanço do Bernard sem usar aquele braço. Não vai ter condição de dividir, porque ele já está passando da bola. E aí, com esse braço aberto, ele impede que o Bernard avance e tenha condições de finalizar. Para mim, foi pênalti para o Atlético, não marcado pela arbitragem. Uma arbitragem ontem ruim, né? Árbitro de fora, veio o árbitro do Espírito Santo e tal. O Atlético queria árbitro de fora e o Cruzeiro queria árbitro local, ou o contrário, enfim, os dois estavam divididos nessa ideia. Aí fizeram um acordo, vamos sortear então, para ver se é árbitro de fora ou árbitro caseiro. Aí fizeram o sorteio na sede da Federação Mineira, deu árbitro de fora. Veio o árbitro do Espírito Santo muito ruim, né? Como? Pois é, rapaziada, essa questão da arbitragem aí, o Galo tem que ficar de olho bem aberto, porque o Galo já foi prejudicado contra o América aí, agora de novo contra o Cruzeiro, tá? Então o Galo ganhou, venceu, mas tem que abrir o olho aí. Tem que abrir o olho com relação a essa arbitragem, porque aquele pênalti no Bernard é escandaloso, cara, impressionante. Então 2 jogos seguidos sendo prejudicado, não tem como não. Ou é a arbitragem brasileira de uma maneira geral. E aí no segundo tempo, esse ímpeto do Atlético, essa tentativa de imposição, de acelerar um pouco mais o jogo,
ela veio acompanhada de oportunidades para empatar o jogo, de volume ofensivo. Aí as chances começaram a surgir. E com 10 minutos tem um empate, uma bola esticada, o Dudu ganha da marcação na linha de fundo, cruza para a área e o Bernard empurra para a rede. O Atlético tinha voltado com mais apetite ainda para o segundo tempo e com um pouco mais de lucidez para tentar botar essa bola no chão, para tentar fazer com que essa agressividade se transformasse em gols. E com isso, o Cruzeiro foi ficando para trás. E o Atlético foi meio que empurrando o Cruzeiro para o campo dele no segundo tempo. E o Dudu muito bem pelo lado esquerdo, tá? Precisamos falar disso. Uma boa partida, uma boa, interessante partida do Dudu. Os zagueiros ainda são um problema. O Renan Lodge apareceu bastante ofensivamente. O Preciado não tem muito o que avaliar porque ficou 20 minutos em campo. Gostei da partida combativa do Maicon em muitos momentos. Igor Gomes, como eu disse, não entrou bem. Dudu me pareceu muito bem. O Bernard menos que o Dudu, mas também contribuindo com algumas jogadas pelo lado direito, mais no primeiro tempo, né? O segundo tempo ficou um pouco mais concentrado em cima do Dudu. E o Hulk, ele estava ali brigando com a zaga, trombando, tentando arrumar algumas faltas, teve chance de bola parada. Mas é um jogador talentoso, com um alto poder de decisão, e quando chegou a bola em condições, ele fez o que fez, né? Uma bola metida. Primeiro, o Fabrício Bruno vai fazer o lançamento para tentar sair jogando. O Atlético recupera a bola no meio-campo. Isso aconteceu muito no jogo, né? Dos dois lados, né? De muita saída esticada e bola recuperada, bate e volta. E aí ela chega no Scarpa, o Scarpa dá o passe pro Hulk. O Hulk, quando recebe, tem o Dudu na esquerda se deslocando para receber. E na hora que eu tô narrando o jogo, eu não disse isso na narração, mas pensei, falei, ele vai dar o Dudu, né? Dudu. E não. Aí veio o Jonathan Jesus, ele dá, o Jonathan Jesus está fazendo o movimento, me parece até para bloquear uma tentativa de passe pro Dudu. Ele corta pro outro lado, ele dá o come para dentro, o Jonathan Jesus fica sem pai nem mãe, e a batida é maravilhosa para vencer o Cássio. Cássio que ainda salvou 2 chances do Scarpa para fazer o terceiro, né? Uma logo depois do segundo gol e uma no finalzinho do jogo. E aí um golaço do Hulk, que deu a vitória ao Atlético. Um jogador de uma importância, assim, difícil até de mensurar para a história do Atlético Mineiro. Um jogador fundamental para tudo que esse clube viveu nos últimos anos. Sim, um dos maiores ídolos, e para muitos até o maior ídolo da história do Atlético Mineiro. E fez um golaço, decidiu o jogo, depois de tudo que passou, né? Nesse início de ano, essa novela do vai, não vai, fica, não fica. É um gol muito importante nessa relação que ele continua tendo com a massa, pelo menos até o fim do ano, porque ele vai cumprir o contrato, ao que tudo indica, até o fim do ano. Um jogador que vai fazer 40 anos no meio do ano, mas que ainda tem condições de decidir jogos. Não à toa, mesmo num ano abaixo dos anteriores, como foi o de 2025, ele marcou 21 gols, amigo. Ele botou 21 bolas para dentro da rede. Mesmo o Hulk tá baixo, o Hulk não tá rendendo. Pois é, foi o artilheiro do time na temporada passada com mais de 20 gols. Então, um belíssimo gol do Hulk, um gol que pode virar de vez a chave do Atlético. O Atlético precisava muito de uma vitória como essa, porque o início do ano foi caótico, porque, de fato, né, os protestos da torcida foram pesados, muito pesados. A gente fez vídeo, falou sobre isso. De fato, hoje a relação de confiança do torcedor do Atlético com os seus donos, com os donos da SAF, ela não é das melhores, o torcedor não confia, mas sendo justo, o Atlético fez uma janela dentro da sua realidade, né? O Atlético fez uma janela interessante. Pois é, rapaziada, ótima análise que fez aí o Jorge Igor desse jogo, né? Destacando aí os pontos positivos, alguns negativos também do Galo, enfim. Vamos ver aqui também, pessoal, o pessoal lá do Sport TV, tá? Do Redação Sport TV, com a matéria aí dessa vitória do Galo. Enfim, deixaram a opinião deles também, o pessoal do Sport TV, então a gente vai conferir a partir de agora. E aí, quando enfrentou o Cruzeiro, no maior desafio até aqui, venceu e venceu de virada. E aí vem todos aqueles clichês, né? Os jogadores da zona mista usando as palavras virada de chave, o jogo que dá moral, agora estamos invicto, realmente mudando o clima. A gente acompanhando imagens aí da arena, que é importante destacar também esse detalhe, porque voltou a ter presença de torcida visitante nos clássicos aqui de Minas, por um acordo do clube, não por ordem da segurança das autoridades, como acontece em outros estados, mas por um acordo dos clubes. Em 2024 e 2025, os clássicos entre Cruzeiro e Atlético foram disputados com torcida única. Isso mudou ontem. O Cruzeiro teve aí cerca de 2.500 ingressos disponibilizados para a partida,
e tivemos quase 40 mil torcedores no total na arena e os atleticanos saíram felizes. Se já pudermos entrar no jogo, Barreto e amigos, o Tite deu uma definição na entrevista coletiva que foi um jogo de momentos diferentes, né? Que no primeiro tempo o Cruzeiro controlou e depois baixou a guarda, perdeu a intensidade e qualidade quando o Atlético empatou o jogo. É o modo sim de ver. O Atlético teve mais chances, criou mais ao longo da partida, foram 20 finalizações, o Cássio fez um grande jogo e os dois times chegaram em momentos diferentes, porque o Atlético chegou a 7 pontos da líder URT, que havia vencido no sábado, ou seja, se perdesse o Clássico, deixaria a classificação para a semifinal praticamente impossível, tendo que tirar 7 pontos em 9 restantes. O Cruzeiro também não chegou na liderança, né? Mas há 2 pontos do líder do Grupo Norte. Então os dois times precisando pontuar. O Cruzeiro criou mais no início, a gente já viu o gol do Caio Jorge, mais uma vez marcando contra o rival na arena. O Atlético pediu esse pênalti aí, bastante incomodado ficou o time do Galo por o pênalti não marcado em campo, nem chamado pelo VAR, numa suposta falta do Kaique em cima do Bernard. No segundo tempo, o Atlético mudou muito o jeito que jogou, conseguiu o gol de empate com o Bernard. É um cara que tem aparecido com gols importantes, fez a semifinal da Sul-Americana, fez contra o Flamengo ano passado e agora contra o Cruzeiro faz o primeiro gol dele nesse ano. E aí o Hulk, mais uma vez, né? 10 gols de Hulk contra o Cruzeiro, o time que ele mais fez gols em toda a carreira, e o Hulk se tornou o maior artilheiro do Galo no século nesse clássico, né? Com esses 10 gols marcados, superando o Diego Tardelli. Vitória, então, como definiram os jogadores, que dá moral, que vira a chave. O Atlético ainda não está numa posição confortável, daqui a pouco a gente vai ver a classificação, são 4 pontos de distância para o líder, mas chega com o time mais pronto um pouco para essa estreia no Campeonato Brasileiro, que já é depois de amanhã, né? Na quarta-feira, contra o Palmeiras, na própria arena. Barreto, amigos. Atlético foi melhor no jogo para mim. A vitória é justa, aliás, até de maneira surpreendente dentro daquilo que o Galo vinha jogando anteriormente. Achei que você ia dizer dentro da arena, que era onde o Atlético vinha sofrendo e agora... Também, né? Também, né? Bota esse fantasma para fora. Acho que vale, assim, o Rodrigo falou ali, o primeiro tempo de fato teve um período ali que o Cruzeiro conseguia chegar, conseguia trocar passe dentro do campo do Atlético, mas em diferentes períodos do jogo, o Atlético teve uma ótima marcação dentro do campo do Cruzeiro, com referências individuais, bem ao estilo Sampaoli, quando as equipes sobem a marcação. Acho que isso melhora quando o Atlético perde o Preciado na lateral direita. Eu entendo que seja um jogador muito importante ofensivamente, né? O Preciado é um lateral que se destacou muito aqui no Independente Del Valle, na seleção equatoriana, de buscar a linha de fundo. Quando ele sai, o Sampaoli opta pelo Alan Franco na lateral direita e entra com o Igor Gomes no meio. Óbvio que o time perde essa presença ofensiva, mas ganha em combatividade. Inclusive, a jogada do segundo gol, a origem do segundo gol, é uma interceptação do Alan Franco em cima de uma inversão do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno inverte a bola para o Kaique, o Alan Franco intercepta e inicia o contragolpe, que termina no lindo gol do Hulk. Mas eu fiquei surpreso, porque assim, o que o Atlético vinha fazendo anteriormente estava muito distante daquilo que ele fez no Clássico de ontem. Acho até que poderia ter feito o terceiro gol. A reta final do jogo é do Atlético, não é do Cruzeiro tentando pressionar e criando oportunidade. O Cruzeiro até tem chegada perigosa sim, mas o Atlético em mais situações, em mais condições de fazer gol. Teve defesa do Cássio, enfim, teve jogada ali que poderia ter terminado no terceiro gol do Galo ontem. E o Cruzeiro está dentro daquela transformação, né? Sai o Leonardo Jardim, chega o Tite, são treinadores ali que têm algumas semelhanças até, mas outras diferenças. Acho que o time tem sofrido um pouquinho para manter regularidade ao longo dos jogos. Ali é claro da questão de ritmo ali. O Cruzeiro colocou menos vezes, né, os jogadores titulares, os jogadores principais em relação ao Atlético na temporada. O São Paulo conseguiu mesclar um pouquinho mais as equipes, mas todo mundo jogou. O Cruzeiro acho que tá menos jogado, tá com menos ritmo. Em relação ao Atlético, para mim, isso acabou pesando um pouquinho no jogo de ontem também. Gol do Hulk, gol bonito. Golaço, golaço. Também para botar outro fantasma para fora, né? O Hulk vai ficar, tá fazendo gol. E o São Paulo elogiou bastante o Hulk ontem na entrevista, né? Isso dá uma sossegada nessa situação aí. Acalmar os ânimos, né? Tumultuou, né, o começo de temporada do Atlético. Rodrigo? Essas falas do Hulk, inclusive, né? Claro que ele já disse, até naquele post que ele fez, né, que viralizou nas redes sociais, dizendo que vai cumprir o contrato, mas é curioso, porque o Hulk
seguidamente ele tem sido perguntado sobre, mas então, você vai ficar ou não vai? Vai ficar ou não vai? Foi assim contra o Tombense, quando ele jogou como titular na temporada a primeira vez, foi assim ontem também, e o Hulk não fala sobre isso na entrevista, ele evita esse assunto ao máximo. Ele fala sobre como é um privilégio ter a oportunidade que ele tem, como ele é querido no grupo, como ele gosta muito do Atlético, ele sempre vai por esse caminho, mas quando perguntado se, virou a página, virou a chave, vai ficar, ele foge por curvas sinuosas e não responde de fato. A resposta oficial do Hulk é a que ele deu lá na rede social dele: vou cumprir o meu contrato, ponto. É só isso que o Hulk falou a respeito do assunto. Ele falou sobre críticas que respondeu, temos o Hulk dando entrevista, na sequência o Sampaoli sobre a situação dele e depois sobre o jogo. Cara, eu não gosto de ser polêmico, mas é bom ser chamado de chorão e pipoqueiro e chegar nos clássicos e decidir. Então, vou continuar trabalhando para chegar nos clássicos e decidir. Lo de Hulk es notable porque siempre son jugadores que la historia inclusive los protege porque siempre está ligado a cosas importantes. Hoy hizo un gol increíble que fue el de virada y eso lo hace tan grande como él es y como fue toda su carrera. En el primer tiempo tuvo algunas acciones para poder empatar el juego que fueron neutralizadas o faltó contundencia en el último toque o en el último pase. Más en el segundo tiempo tuvimos mucha más chance que en el primero y fueron muchas las oportunidades que el equipo generó y hallo que eso tiene que acontecer todos los juegos más allá de cualquier adversidad. Hoy era un partido clave para nos y corregir un montón de aspectos que ainda o tiene que corregir, que son muchos, y seguir creciendo, porque cada semana se va a jugar cosas importantes. Ahora en 2 días, en 48 horas, 72 horas, viene Palmeiras, que es uno de los mejores timis de Brasil. Entonces seguir intentando de que más allá de un rival de turno tengamos la postura de hoy y seguir corrigiendo cosas que realmente tienen que corregir. Era uma partida-chave, inclusive, para a classificação, né? O Atlético estava fora da... Segue fora, na verdade. Continua fora mesmo com a vitória, né, Rodrigo? Mas pelo menos se aproxima um pouquinho mais, né? Diminui a distância para o líder. E agora a gente pode tratar o Atlético como invicto, né, no campeonato. Quando um time vai empatando muito, você fica naquela, né? Não ganha, não sei quantos jogos, mas agora que ganhou, não perde. 4 jogos no Campeonato Mineiro. A classificação tá... Olha aí, tem o Norte, que é um estreante, né? Liderando o grupo do Cruzeiro, que é o grupo C. E o Cruzeiro pega o América ainda, nos 3 jogos que faltam. É verdade. É verdade. São três grupos, né, Rodrigo? Passam o primeiro de cada... E o melhor entre os segundos colocados. Melhor segundo. Aí o Campeonato Mineiro vai direto para as semifinais. Exatamente. O Norte estreante é o líder do grupo C, que é o grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje estaria fora da classificação. E o Atlético também, se a gente tiver o grupo A para ver aí, porque a líder é a URT com 11 pontos. O Democrata tem 7, o Atlético 7 também, só que o Atlético tem vitórias a menos, justamente pelos empates, né? O Atlético tem uma vitória, o Democrata tem 2. Ou seja, então, hoje o Galo não entra nem na lista de quem disputa a última vaga, né? Perfeito. Nem na briga por melhor segundo, porque ele não é segundo, é terceiro. Justamente, o Atlético também, assim como o Cruzeiro, pela critério de classificação entre os segundos colocados, os 2 hoje estariam fora da semifinal. E aí o detalhe, faltam 3 rodadas ainda. O Cruzeiro, como eu falei, pega o América, por exemplo, pega o RT, que é o melhor time do campeonato. O Atlético pega o Atlético, que é um time também que está crescendo no cenário do futebol mineiro, até brasileiro, de certa forma. E os 2 vão usar time reserva a partir de agora. Os 2 times já confirmaram que com o início do Brasileirão, as 3 rodadas finais é o time alternativo que vai ter que se virar para ajustar essa classificação e conseguir a vaga na semifinal. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam conferir as opiniões de vários comentaristas, de vários programas aí diferentes, comentaristas diferentes de várias regiões do Brasil. Então,
a mídia esportiva aí de todo o Brasil, né, pessoal? Reagindo, repercutindo aí essa grande vitória do Galo para cima do Cruzeiro. Realmente, assim, uma vitória para reviver o time mesmo do Galo, né, pessoal? Enfim, o time que começou não muito bem aí, né, a temporada no Campeonato Mineiro, apenas empates contra times, né, bem inferiores ao do Galo. Então gerou aquele murmúrio, gerou aquela desconfiança e tudo mais, mas agora no jogo decisivo, clássico contra o Cruzeiro sendo sempre colocado como favorito durante toda a semana, o Galo vai lá e mostra que também vem muito forte para 2026, para a temporada, e que tem que respeitar o Galão, né, pessoal? Não é qualquer time. O Galo tem um time muito interessante, fez uma boa janela, igual vocês viram o Jorge Igor falando. Eu concordo com o Jorge Igor, cara. De fato, o Galo, dentro das suas condições, o Galo fez uma janela muito interessante. A janela ainda não fechou, né? O Galo, essa semana, segundo informações, essa semana o Galo pretende, talvez, aí anunciar seu camisa 5, cara que vai ser ali o cão de guarda, né, para ficar à frente da zaga, que é uma posição ali que falta pro Galo, além de um zagueiro também, né, pessoal? Então vamos esperar. A notícia que surgiu nos últimos dias foi que o Galo pretende anunciar em breve aí o camisa 5. Se conseguir trazer ainda um zagueiro ainda nessa janela, aí vai ser muito bom mesmo, né? Se ventilou o nome do Lucas Veríssimo, né? Então vamos ver aí, vamos aguardar para ver se o Galo consegue a contratação de um bom zagueiro, porque se o Galo contratar um bom zagueiro, um bom camisa 5, volante ali, cão de guarda, aí o Galo tá pronto, na minha opinião, pelo menos tá pronto aí para a temporada. E aí talvez na janela de meio de ano, talvez só alguns reparos, mas enfim. Voltando ao jogo, né? Brilhante jogo, Dudu jogou demais, né, rapaziada? Alan Franco jogou demais, eu não vi muito os comentaristas, a mídia falando a respeito do Alan Franco, mas é um cara que joga demais da conta, o Alan Franco. O Maicon jogou muito bem, né? O Hulk dispensa comentários, chamando a responsabilidade e decidindo o jogo. O Bernard talvez não fez um jogo brilhante daqueles, mas participou muito bem quando exigido, fez o gol de suma importância para empatar o jogo, né? Enfim, talvez só a zaga ali mesmo, com o Júnior Alonso, com o Juan ali, que não foi muito bem, deu aquele mole ali no gol do Caio Jorge. Mas enfim, Renan Lodge também muito bem. Então o time do Galo jogando um futebol de alto nível contra o Cruzeiro, muito competitivo. E esperamos que continue assim, que o Galo continue assim. Agora é pensar no Brasileiro, na estreia do Brasileiro contra o Palmeiras, né, pessoal? Que também vai ser complicado. Mas é isso, deixa a sua análise do jogo aqui embaixo nos campos dos comentários. O que você achou do Galo, o que você achou do time, de cada jogador, do Sampaoli. Enfim, pode deixar sua opinião à vontade aqui no campo dos comentários. Bora debater aí, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito o canal. Então, rapaziada, fortalece aí, porque o like ajuda muito, beleza? E se você for novo por aqui, cara, se inscreve, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre atualizado em tudo que tá acontecendo com o Galo diariamente, beleza? Então é por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho. Então é isso, rapaziada, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e eu fui!